Olá, meus amigos, minhas amigas do LAC Concursos. Nós estamos aqui ao vivo no nosso site para fazer os comentários da prova da Assembleia Legislativa, porque o prazo de recurso termina hoje às 23 horas e 59 minutos. É esse horário, Cristina? Às 23 horas? Isso mesmo, professor. Ok, legal, obrigado, né? Quem quiser interagir conosco, a Cristina está aí no Facebook. Inclusive já pode divulgar lá, colocar o link para a galera aí para estar assistindo. Vamos fazer os comentários. Gente, é o seguinte, como é que nós vamos organizar os nossos comentários da prova da Assembleia Legislativa? Primeira coisa, nós iremos corrigir essa prova na sua totalidade. Nós iremos corrigir a prova 100%. Aliás, a prova do concurso ocorreu no domingo e o gabarito provisório foi divulgado ontem e hoje é o último dia para o prazo de recursos. Então, esse vídeo tem como objetivo orientar os alunos para possíveis recursos, né? Como é que é a dinâmica? Nós entramos em contato com alguns professores, tá? Os professores analisaram as provas e me cabe aqui transmitir para os alunos aí se a questão cabe ou não cabe recurso. Ok? Todo mundo no ar aí? Então vamos lá, vamos começar aí a nossa revisão. Primeira prova que nós iremos, antes disso, nós recebemos, gente, olha aqui a quantidade de e-mails, né? Facebook, postagem, falar o nome de algumas pessoas aqui que encaminharam aqui seus recursos aqui para a gente analisar, né? A Luana Letícia, né? Aqui não tem o nome, tá? Só no aguardo. Patrícia Adriana, parabéns para vocês aí, que participaram. Alexandre Sailés, né? Uma de português aqui. Simone da Costa, né? Também entrou em contato conosco, tem uma folha em branco aqui. Temos aqui também recurso da prova da Assembleia, né? Ok, vamos lá. Então, primeira prova que eu vou fazer os comentários, atenção. Tem como colocar um box aí, Nico? O pessoal? Não tem, né? Então é o seguinte, primeira coisa é a prova de gestão pública, onde o professor foi o Luiz Antônio de Carvalho, e nós temos aqui a primeira questão, a questão número 54. E vocês têm que prestar atenção, porque eu não sei se é prova 1, prova 2, prova 3, mas a questão diz o seguinte: o orçamento público tem passado ao longo do tempo por evoluções importantes que resultaram no orçamento-programa que, em sua lógica, apresenta os macro-objetivos da gestão governamental, que disciplinam e orientam o processo de planejamento. Os macro-objetivos do orçamento-programa são, então olha só, gente, os macro-objetivos do orçamento-programa são. Aí a pergunta está lá. Então, para você responder essa pergunta aqui, você tem que saber quais são os instrumentos de planejamento. Nós temos 3 instrumentos principais de planejamento: o PPA, a LDO e a LOA. As metas, alternativa A, os produtos, alternativa B, os programas, alternativa C, as diretrizes e as ações. Aí a aluna aqui, ela está com dúvida do seguinte: a resposta é a letra D. Mas diretrizes é o objetivo do plano plurianual, do orçamento-programa, seriam os programas? Bom, deixa eu falar para vocês o seguinte, como é que a gente vai responder para vocês? A resposta está correta, são as diretrizes. Essa questão 54 não cabe recurso. O professor vai explicar para vocês por que essa questão não cabe recurso. Quem define essa questão estrutural do PPA, essa questão do plano plurianual, das metas, diretrizes, objetivos, é quem? É a lei que cria o PPA. E já tem algum tempo um processo de uniformização e padronização nacional dos PPAs. Então, como é que funciona? Nós temos as diretrizes, não é isso? As diretrizes, essas macro-regiões aqui, esses macro-objetivos, são as diretrizes. Das diretrizes, você tem aqui os objetivos, e dos objetivos você tem as metas. Então, os macros objetivos do orçamento-programa são as diretrizes governamentais, tá? Diretrizes de governo. Bacana, meus amigos? Então está aí para vocês aí essa alternativa aí, tá? Então, alternativa letra D. Agora, o que acontece? Essa alternativa, essa questão número 54, se o professor fosse fazer essa questão,
eu faria ela diferente. Você sabe por quê? Nós temos um instrumento chamado LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, quando você coloca lá as diretrizes, pode dar o quê? Um duplo sentido. Ou seja, invalidando a alternativa D e validando a alternativa A. Ou seja, essa prova aí foi uma prova que eu vou apelidar ela a prova das pegadinhas. São várias questões aí de concurso aí, várias questões que são alternativas aí que são pegadinhas. Então essa questão não tem recurso. Vamos para outra questão aqui de administração financeira orçamentária. A forma de utilização e o montante da reserva de contingência fixada em percentual da receita corrente líquida devem constar na onde? Então olha só, comando da questão 55. A forma de utilização da LDO e o percentual da receita a ser utilizada como reserva de contingência. Nós temos o que isso aí, gente? Isso aí está previsto na onde? Quem que dita as regras do jogo orçamentário? Quem dita as regras é a LDO. Logo, a sua alternativa correta é a letra B, LDO. Então, ela está correta, é uma alternativa sem recurso, não cabe recurso. 58. O papel do Estado é oferecer serviços à população universal e democrática, como, por exemplo, a educação pública gratuita, atende à função econômica denominada, exatamente, distributiva, né, de você distribuir. Nós temos aqui, ó, o que é uma função fiscal? Fiscal é orçamento e despesa, né? Aliás, receita e despesa. Estabilizadora é de você dar estabilidade. Constitucional é que vem do quê? Do texto constitucional. Distributiva, de você distribuir, né? E alocativa é para você alocar, principalmente em investimentos. Então, a alternativa correta é a letra B, não cabe recurso. Agora, vamos para a questão 70, tá certo? A questão 70. O Programa Nacional, aliás, antes de falar da questão 70, sobre as questões de administração financeira e orçamentária, o professor foi o professor dessa matéria aí, e eu dou como... eu falo para vocês o seguinte, que o nosso curso online atendeu às expectativas, várias dessas questões aqui foram comentadas na sala de aula, isso proporcionando que você fique bastante competitiva. Cristina, até agora, tem alguma interatividade? Professora, direcionada ao concurso da Assembleia Legislativa. Uhum. O Matheus Sanches, ele está fazendo a seguinte reclamação, não só os erros, professor, como também vários procedimentos irregulares, né, aconteceram no dia da prova da Assembleia, sem fiscal no banheiro e por aí vai. Sem fiscal no banheiro é problema. Por quê? Porque lá no banheiro, sem fiscal, o que acontece? Ali vai ser um ponto falho na segurança, onde pode passar a famosa cola, né? É um ponto falho, não estou dizendo que isso realmente ocorreu, tá? Legal, vamos passar para outra prova agora, número questão 70, então já comentamos aqui, ó, olha só, uma questão, né, 2, 3, quarta questão aí que foram objeto de quê? De várias dúvidas de alunos, né? O Programa Nacional de Gestão Pública, GES Pública, deve promover a excelência na gestão pública, contribuindo para a melhoria da qualidade dos serviços disponibilizados para os cidadãos e alcançar os objetivos listados a seguir. Então é o seguinte, ele quer os objetivos do programa do GES Pública, não é isso? Lembre-se que o professor Luiz Antônio gravou uma aula exatamente com esse nome. Está lá na aula esses objetivos, não é? A exceção de assinalo. Então ele quer o quê? Ele quer o seguinte, ele quer das alternativas aquela que não é um objetivo do GES Pública, né? Letra A, redução dos custos. Gente, não é objetivo redução dos custos, tá certo? Não é. Isso aqui é uma questão Ctrl+C, Ctrl+V. Isso aqui é uma questão pegadinha. O aluno nessa questão aqui, ele pode ter tido o seguinte, dúvida em relação à letra E, que é aumentar a eficiência. A eficiência você sabe o que é. O que é eficiência? Você produzir mais com menos. Ou seja, ela tem essa visão de redução de custo. Mas olha só, está lá no texto, está escrito, gente. Assegurar a eficácia e efetividade é o objetivo do GES Pública. Melhorar a governança também. Eliminar o déficit institucional. O que é eliminar o déficit institucional? É fazer com que o Estado esteja no lugar
aonde deveria estar, que hoje não está. Onde ele não deveria estar, isso gera um déficit. Então, o Estado tem que gerar isso, né? Aumentar a eficiência também. Então, a alternativa aí, uma questão pegadinha, inclusive essa prova aí foi feita com bastante pegadinhas aí. Bacana, meus amigos, então isso aqui é a prova de gestão pública, né? Verifica lá para mim, produção, se o professor Wendel já pode comparecer aqui. Quando ele comparece, agora eu vou entrar na prova de arquivologia, né? Antes de entrar na prova de arquivologia, deixa eu consultar um e-mail meu aqui. Quero consultar um e-mail, que eu recebi um e-mail aqui nesse exato momento, olha só. Do Torres, né? Vamos lá. Professor Luiz Antônio. Olá, professor Luiz Antônio e toda a sua equipe. Me chamo Rachilerson Torres e moro aqui em Porto Velho, Rondônia. Estou aqui estudando em seu site para técnico administrativo da PF. Parabenizar pela cara nova do estúdio. Ficou muito bonito. Assisto todos os domingos o programa pelo Facebook, porque aqui não transmite. Também quero falar que cada mês que passa o Lá Concurso melhora. Quero um dia conhecer pessoalmente, desejar um ótimo programa e sucesso na sua vida, tanto profissional quanto espiritual. Abraços e continua na presença do nosso Deus. Olha, muito obrigado. Esses e-mails aqui a gente recebe todos os dias, de várias partes do Brasil. Isso aqui é uma grande gratidão. Chega, professor, vem cá, vamos conversar aqui. O professor Wendel, para quem não conhece o professor Wendel é o nosso novo professor aqui de administração. Tudo bem, professor? Seja bem-vindo. Tudo bom? Joia. Fala, galera, tudo bem? Bom, professor Wendel aqui, professor de administração de materiais, gestão de pessoas, atendimento bancário, marketing, vendas, administração geral, administração pública. Esqueci alguma, professor? Porque eu não dou aula. Foi com você. Nós estamos fazendo aqui uma parceria, né? A gente vai dividir algumas matérias aqui. E o professor Wendel já veio gravar, ele é de Brasília. Ele está aqui na nossa sede em Cuiabá, conhecendo aqui a nossa estrutura, né? E já falei isso no vídeo anterior, vamos repetir. Vamos ter mais uma filial em Brasília e o professor Wendel será o nosso coordenador. Tamo juntos. Professor, vamos lá, rapidamente aí, questões que cabem recursos. Nós tivemos alguns e-mails, na verdade foi o seguinte, professor, nós separamos, tá certo, algumas questões que os alunos nos enviaram, na qual essas questões teve um grande índice de comentários, de possibilidade de recurso. Certo. Ok? Gente, é o seguinte, em administração de materiais, né, nós recebemos aqui duas questões, né, dois questionamentos da aluna Ana Cássia Cabral, e que pode ser também a dúvida de alguns de vocês. Antes de mais nada, só avisar para vocês, muito em breve eu vou estar gravando a administração de materiais aqui para vocês, com o curso mais completo que vocês já viram na vida. Tá? Mas vamos comentar essas duas questões então. Tem uma questão que falava o seguinte, o procedimento administrativo de agrupar um material segundo sua forma, dimensão e peso, de modo a permitir procedimentos de armazenagem adequados e o controle eficiente dos estoques é denominado. Aí vem as opções: codificação, classificação, localização, especificação ou normalização. E aí a aluna questionou em relação se poderia ser como resposta classificação e também normalização. E ela colocando que talvez a questão coubesse recurso por ter duas opções. Não cabe recurso, galera, infelizmente, pelo seguinte: quando a gente fala dos princípios da classificação dos estoques, nós temos 7 princípios. Que princípios são esses? A gente tem a catalogação, a especificação, a simplificação, a normalização, a codificação, depois disso nós temos a padronização e a identificação. Então o que acontece? Quando a aluna questionou se poderia ser normalização, não pode, porque normalização é quando a gente cria regras de uso para os materiais. Então, por exemplo, quando a gente está cadastrando todos os materiais da área de estoque, é importante fazer uma catalogação com informações mais gerais dos materiais e fazer também a especificação, que são detalhes. Por exemplo, vamos supor que a empresa comprou um cartucho de impressora. Então, na especificação, nós colocaríamos o tamanho do cartucho da impressora, a pigmentação da tinta, a nomenclatura de acordo com o fabricante, tudo isso. Aí a normalização são as regras de uso. Por exemplo,
temos como norma, em relação a esse cartucho de impressora, utilizarmos somente na impressora no modo econômico. Então, como normalização é a regra de uso, não tem como a gente colocar isso como resposta. A resposta correta seria classificação mesmo, tá? É a resposta da banca. Essa é a questão 51. 51. Ok. Porque o que ela fala? Segundo sua forma, dimensão e peso. Então é classificação de acordo com o tamanho. Tem 4 critérios de classificação: por tamanho, por agrupamento, por frequência e armazenagem especial. Só aproveitar o gancho aqui, professor. Você já tem a data de janeiro? Provavelmente logo no começo da segunda quinzena. Na segunda quinzena de janeiro, o professor Wendel irá gravar o curso de administração de materiais completo. Com pelo menos 500 questões comentadas. Nossa senhora, ó, aqui no LAC Concursos, hein? E eu falei ao vivo, né? Ao vivo. Agora tem que cumprir. Outra questão que a aluna questionou, isso ficou esquisito. Questão 53. Então, rapidamente, a função da administração de materiais, que envolve desde o fornecedor até o espaço físico de estocagem, podendo ser realizada internamente ou por terceiros, é denominada controle dos estoques, compras, manipulação, armazenagem, conservação ou transportes. E a aluna questionou que transportes, que é a resposta que a banca colocou, não poderia, alegando que isso não está no edital. Olha só como está no edital. Noções de administração de recursos materiais. Só essa palavra noções é tudo. Funções e objetivos da administração de materiais, classificação e especificação de materiais, compras, registros, cadastro de fornecedores e acompanhamento de pedidos. Macetezinho, galera, quando tem noções, como o próprio professor Luiz comentou, é tudo. Quando o edital desmembra algumas coisas, é porque o edital está gritando na tua orelha, e isso vai cair. Noções, algumas coisas podem não cair. E transporte faz parte das noções. A administração de materiais é dividida em 3 áreas: compras, estoque e logística. Transporte faz parte da logística. E olha só, quando o enunciado fala a função da administração de materiais, que envolve desde o fornecedor até o espaço físico de estocagem, é o transporte do fornecedor da matéria-prima até a empresa. E ainda coloca, podendo ser realizado internamente, materiais transportados dentro da empresa, a logística interna, ou por terceiros, quando a gente contrata uma transportadora. Não tem jeito, infelizmente, essas 2 questões, queria muito poder ajudar, mas não cabe recurso. Estão certinhas. Poxa, é isso. Legal, professor. Obrigado, hein? Tá já? Valeu. Obrigado, Luiz. Até mais. Até mais, galera. Tudo de bom. Pessoal, eu acabei de receber um e-mail 28 minutos atrás. Olha aqui, ó, professor Cato Júnior, tá certo? O professor Cato Júnior, ele está informando aqui o seguinte, ó: Luiz, nenhuma questão passiva de recurso. Lembrando que das 10, 7 foram abordadas em aulas no curso. Gostaria de confirmar minha gravação amanhã às 17 horas. Abraço, né? Já vou passar para ele aqui. Confirmado, professor, né? Obrigado, claro, né? Ao vivo é isso, né, gente? Ó, obrigado e confirmado. Confirmada a gravação. Isso, né? Legal. Ok, ocorreu um erro no servidor. Vamos encaminhar de novo. Beleza. Agora é o seguinte, gente, eu vou comentar para vocês agora a prova de arquivologia. Na prova de arquivologia, questão 59, nessa questão aqui, na minha opinião, cabe recurso sim. Vamos ler a questão aqui, ó. Questão 59, aqui tem o nome da prova, o tipo verde, noções de arquivologia. Questão 59 diz o seguinte: com relação à gestão de documentos, assinale a alternativa correta. Aí está lá. Preservar os documentos históricos necessários à organização e à sociedade. Aí na questão 59, tá, o gabarito foi letra B. Só que acontece o seguinte, que lá no artigo 3º, atenção, da lei 8.159 de 91, essa lei 8.159, gente, é a Bíblia da Arquivologia. Então, sempre nesse assunto aqui, quando cai arquivologia, o candidato tem que decorar, tem que comer essa lei, literalmente. Por quê? Porque nessa lei aqui são várias questões de prova que é letra da lei. Vamos lá. Artigo 3º diz o seguinte: no artigo 3º da lei, o trabalho do artigo 3º da lei é conceituar o que vem a ser a gestão de documentos. Então ele fala o seguinte, ó: considera-se gestão de documentos o conjunto de procedimentos e operações técnicas referentes à sua produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento. Ou seja, essas tarefas são exercidas aonde? Ó?
na fase corrente e na fase intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Bom, quando está na alternativa B, que fala assim, ó, preservar os documentos históricos necessários à organização e sociedade. Preservar os documentos históricos, quando você fala isso, significa que esse documento, ele já foi classificado como arquivo permanente. E a gestão de documentos, elas são em gestão de arquivos ativos, ou seja, na fase corrente e na fase intermediária. Então, é o seguinte, é uma questão aí que, no meu modo de ver, cabe recurso, questão 59 de arquivologia. Professor, como é que eu vou fundamentar o meu recurso? Primeira coisa, você tem que colocar lá um Ctrl+C, um Ctrl+V, no artigo 3º, da Lei 8.159. Valeu, meus amigos, olha aí, noções de arquivologia, né? Tem mais aqui, vamos ver aqui, muitas questões repetidas, a gente dá uma avaliada aqui, né? Ok, fechei aqui essa questão, né? Tem uma outra questão aqui, questão 58, gente. A questão 58, sobre o processo de microfilmagem dos documentos de arquivo, assinale a alternativa correta. Bom, nessa questão 58, vou falar para vocês o seguinte, mais uma questão que, na minha opinião, a banca deixou a desejar. Aliás, eu acho que a banca FGV, a Fundação Getúlio Vargas, aí saiu do seu padrão de questões de prova, gente. Porque essa questão aqui, o que acontece? Na questão 58, tá certo? Cabe recurso, porque, na minha opinião, pode ter duas questões corretas. Na 58, lá de arquivologia. Então, sobre o processo de microfilmagem microfilmagem de documentos de arquivo, assinale a alternativa correta. O gabarito deu letra D. Vamos lá. O processo de microfilmagem é justificado pela economia de gastos com espaço e guarda de documentos que os documentos exigem. Ok, corretíssima. Só que nessa questão, nós temos outra alternativa, que é a alternativa D, que diz o seguinte, ó. A D, né? Letra B, aliás. O microfilme possui valor legal permitindo a eliminação de documentos originais após a microfilmagem. Corretamente. Porque tem que estar dizendo a letra B. A letra B, inclusive, tem uma lei que fala sobre isso. Qual que é a lei? A Lei 5.433. Lá nessa lei, no artigo 1º, parágrafo 2º, diz o seguinte, os documentos microfilmados poderão, olha só, a critério, tá? A critério, deixa eu me perder aqui, da autoridade competente, ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou por outro processo adequado que assegure a sua desintegração. Então, essa alternativa 58 tem duas alternativas corretas. Cristina, como é que está o nosso Facebook? Muitas perguntas direcionadas à prova da Assembleia Legislativa, professor. Olha só, a Edna Alfartana, ela colocou a seguinte pergunta. A questão 32 de informática tem duas alternativas certas. No meu parecer, a letra A e a letra D estão certas. Qual que é essa questão? Ela diz que é de informática. Qual que é a prova? É a questão 32, o número 32, a questão 32 de informática, professor. Mas eu tenho que saber a prova, porque qual que eu tenho que saber a prova. Ela não falou, fala para ela colocar o texto para a gente. Tá, e ela também fez uma outra pergunta aqui. Certo, a questão 15 de português, a conjugação como, para mim, é proporcionalidade. Ela coloca assim, é uma reclamação dela em relação a isso, professor. Sobre português, eu vou fazer o seguinte para vocês. Eu já mandei a prova para o César Bodão. Ele, nesse exato momento, ele está corrigindo a prova. Assim como o professor César Bodão e como o professor Roberto estão corrigindo a prova de matemática. A professora Roberto está corrigindo a prova de matemática. E como eu fiz com o Cato Júnior. O Cato Júnior já deu o parecer dele. Então, vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar a gravação por aqui. Vou aguardar o retorno do comentário do professor César Bodão e do professor Roberto. E assim que eu tiver esse comentário, a gente entra ao vivo e passa as possíveis questões de revisão de prova. Possíveis de recurso na prova da Assembleia. Legal, meus amigos? Então, esse aqui é o novo produto lá concurso. A gente espera cada vez mais utilizar esse espaço ao vivo. Os personal coaches
Os personagens coaches, a partir de 2014, todos eles serão ao vivo. Tá certo, meus amigos? Ó, forte abraço para vocês aí e volto já já com um comentário da prova de português e matemática. Clique lá.